Obrigado à organização pelo convite, muito simpático e sempre estimulante, digamos, do ponto de vista científico e intelectual. O convite calhou numa altura, de facto, em que tinha terminado um convite sobre as questões das desigualdades, que é um assunto, de facto, que sempre foi transversal, mesmo nas questões relativas às questões da violência, é sempre de facto, uma variável relevante, um elemento decisivo, digamos, do funcionamento dos sistemas educativos. Aquilo que me interessava neste momento era falar acerca daquilo que me interessa nas desigualdades, neste momento. O que me parece neste momento é que precisamos, pelo menos da minha perspectiva pessoal, precisamos não de um novo programa de investigação sobre desigualdades na educação. Como sabemos, nos anos 50, no fim dos anos 50, fim dos anos 60, quando se estabeleceu a relação inequívoca entre origem social e desempenho escolar, daí, mais tarde, já na década de 70 e 80, se começou a discutir modelos teóricos explicativos dessa relação. Aquilo que me parece é que a investigação em educação e sobre as desigualdades evoluiu, de facto, imenso, mas em certos momentos também chegou a um bloqueio. Há quem continue a fazer a investigação repetindo a identificação da mesma relação entre desigualdades sociais e desempenho escolar, ou frequência de escola, por exemplo, mas parece-me que para hoje, para explicarmos as desigualdades, de facto, acho que já temos investigação feita que nos mostra que as desigualdades sociais na educação são um fenómeno multidimensional e que precisamos de analisar um conjunto significativo de dimensões que não estritamente escolares. Aquilo que me parece é que, do ponto de vista de um programa de investigação, precisaríamos hoje de, e isto explica um pouco a razão pela qual a minha comunicação é esta hoje. Análise das políticas educativas. Não faz sentido falar das desigualdades sem analisar as políticas educativas como se elas fossem relativamente neutras. As políticas educativas têm efeitos concretos sobre a estrutura das desigualdades educativas e, portanto, é uma variável relevante. Temos, de facto, o funcionamento das escolas, as políticas locais de escola, que também são elementos decisivos, as práticas dos professores, a relação entre origens sociais dos professores, dos alunos, etc. Mas também temos outras dimensões, como, por exemplo, há outros agentes que participam, outros atores sociais que participam ativamente no processo educativo e que têm uma ação direta sobre a estrutura das desigualdades, nomeadamente as famílias. As famílias são agentes ativos, digamos, da construção e da reprodução das desigualdades. Todas as famílias querem o melhor para os seus filhos. Eu acho que é um princípio justo e que não é negável, digamos. Toda a gente quer o melhor para os seus filhos. Do ponto de vista dos efeitos agregados, o facto de todas as famílias quererem o melhor para os seus filhos faz com que as classes médias, nomeadamente, exerçam tremenda pressão sobre as escolas, garantindo melhores professores, melhores classes, melhores escolas, ou colocando os filhos no ensino privado, por aí adiante. De facto, há um conjunto muito significativo de dimensões que precisamos de tomar em consideração simultaneamente para perceber, de facto, hoje como é que se configuram as desigualdades sociais na educação e como é que elas evoluem. Porque, por vezes, evoluem num sentido mais forte, digamos, mais rapidamente, devido à ação das políticas educativas, mas há momentos, por exemplo, de grande procura educativa em que um dos atores decisivos é claramente as famílias. Já que elas, isso tem-se visto, por exemplo, em Portugal foi relativamente evidente, o reposicionamento também das classes médias, que é outro elemento muito decisivo, parece-me, hoje em dia, no estudo das desigualdades sociais na educação. As classes médias foram, durante largas décadas, agentes ativos, muito ativos, a reivindicar a igualdade de oportunidades na educação. O que
que me parece é que uma parte, parece-me, isto é um bocado aquilo que nós em Portugal chamamos o achismo. Eu acho que não inclui suporte empírico, mas tem algum suporte empírico, de facto, aquilo que eu estou a dizer, que é uma parte das classes médias, pelo menos, movimentaram-se da igualdade de oportunidades para a igualdade de escolha. E em vez de reivindicarem hoje a igualdade de oportunidades educativas, reivindicam a liberdade de escolha da escola, a liberdade de escolha do professor, por aí adiante. Já que num sistema, não será o caso do Brasil ainda, mas lá chegará, mas na Europa, com escolaridades obrigatórias de 12 anos, com o ensino superior muito massificado, digamos que a procura de lugares melhores que permitam a reprodução social na geração seguinte por parte das classes médias é muito agressiva. Ser um indivíduo de classe média qualificado, ter filhos, mandá-los para a universidade, não garante que eles mantenham a mesma posição social. E, portanto, as classes médias estão à procura, de forma muito agressiva, de fatores de distinção social. E, portanto, as classes médias, não as famílias, mas as classes médias, as famílias de classe média, parece-me a mim um reposicionamento, digamos, face aos sistemas educativos, face às políticas educativas. Aquilo que eu vou falar hoje é sobre, baseia-se nos resultados de um estudo comparativo entre Portugal, Espanha, Grécia e Itália. Foi um estudo financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia Portuguesa e era um estudo comparativo que tinha como objetivo analisar os impactos da crise financeira sobre os sistemas educativos e sobre a equidade nos sistemas educativos. Algumas notas de contexto que penso que não sei se serão facilmente perceptíveis, mesmo em Portugal por vezes não são assim tão perceptíveis. Uma primeira nota é, de facto, o aprofundamento do processo de globalização, seja económica, seja financeira, seja social, criou um nível de interdependência entre as várias regiões do mundo, que de facto, aquilo que acontece num lado tem repercussões sérias no outro. E os instrumentos de controle, digamos, para controlar os efeitos dessas crises são cada vez menos eficazes. E, portanto, crises globais têm impactos locais sérios e, digamos, a nível local, os governos e os diferentes atores educativos têm dificuldade em lidar com eles. Uma segunda nota é europeia. A integração europeia avançou bastante, mas avançou bastante em alguns domínios, nomeadamente o financeiro, com a criação de uma moeda única, o euro, com um espaço financeiro único, mas depois, em termos políticos e outras dimensões, de facto, não avançou assim tanto, e portanto há contradições muito sérias dentro do espaço europeu. A integração dos países do sul da Europa, digamos, no espaço da União Europeia, países que têm características sociais, políticas e culturais próprias, vão para lá de aspectos que se resumam meramente à questão financeira. Há, de facto, grandes diferenças e divergências, digamos, destes países relativamente à Europa do Centro ou à Europa do Norte, ou mesmo à Europa Oriental. Há um grupo muito importante de países na Europa Oriental, a Roménia, a Hungria, a Bulgária, que fazem parte da União Europeia, e que de facto são muito diferentes. E que têm atitudes muito diferentes. Uma terceira nota de contexto é o facto de a crise económica, a crise financeira que surgiu nos Estados Unidos com o subprime, se espalhou rapidamente devido à interligação financeira à Europa, evoluiu na Europa para uma crise económica, depois para uma crise orçamental dos vários Estados. Os Estados deixaram de conseguir, digamos, recolher impostos para poder pagar as suas políticas e, portanto, deu-se uma séria crise em variados países. A crise económica agravou isto, por exemplo, na Irlanda, a especulação imobiliária, ou em Espanha também, a especulação imobiliária, provocaram ainda o agravar da crise financeira e, portanto, de facto, aquilo evoluiu para ali adiante. Esta crise coincidiu, no caso da Europa, com uma alteração política global na Europa.
que talvez não seja assim tão perceptível de fora, mas as instituições europeias principais são a Comissão Europeia, que são eurocratas, temos o Conselho Europeu, que são os primeiros ministros dos países todos, e depois ainda temos o Parlamento Europeu, que são deputados eleitos de todos os países. Mas a crise económica coincidiu com uma maioria política conservadora, e esta maioria política conservadora é relativamente heterogénea. Tem governos populistas, alguns quase fascistas, como na Hungria, tem governos de direita conservadora, como na Alemanha, como Merkel. No nosso caso português, tínhamos um governo declaradamente neoliberal, no caso espanhol, um governo conservador, democrata cristão, mas muito conservador e liberal. Na Grécia era uma mistura de tudo, e na Itália houve uma inversão de ciclo. Enquanto todos estavam a ficar conservadores, na Itália o Berlusconi perdeu as eleições, houve um grande governo de centro, pelo menos de direita, mas depois ganhou de facto o centro-esquerda. Portanto, foi o único país, de facto, onde houve essa alteração. O que nos interessava perceber era se esta crise toda, com alterações políticas sérias, tinha tido impacto sobre as questões da equidade e da qualidade educativa, digamos, nos sistemas educativos. Uma quarta nota de contexto tem a ver com as fraturas ideológicas na Europa e com os estereótipos xenófobos na Europa. Na última década generalizou-se a designação dos países do sul da Europa como os pigos. Pigos, os porcos do sul da Europa, não gostam de trabalhar, gostam de estar na esplanada a apanhar sol. Bom, também éramos conhecidos frequentemente, nomeadamente em Bruxelas, como o Clube Med. O Clube Med é aquele clube de férias de origem francesa de luxo, onde o Clube Med somos os 4 países do sul, que nós gostamos muito de estar na esplanada, mais uma vez sem fazer grande coisa, etc. Mas, de facto, os pigos, Portugal, Itália, Grécia e Espanha, onde originalmente havia um segundo pigo, que era a Irlanda, mas que rapidamente desapareceu, deu origem, de facto, a um grande debate na Europa, com acusações sistemáticas de políticos de direita e de extrema-direita do norte da Europa, aos países do sul, acusando-os de serem calões, não fazerem, gastarem mais do que aquilo que podiam gastar. Portanto, a crise surgiu num contexto económico, financeiro e político deste tipo, onde a educação, de facto, não tinha grande papel, a não ser, digamos, nas consequências da crise financeira e orçamental. Esta crise colocou algumas questões interessantes, nomeadamente do ponto de vista da análise das mudanças de orientação política e ideológica quanto à evolução dos sistemas educativos. Esqueci o meu slide. Desculpa. Bom, o que é verdade, para lá, digamos, dessa, digamos, batalha ideológica na Europa e dessas fraturas ideológicas na Europa, o que é verdade é que os 4 países do sul da Europa tinham, nas 2 últimas décadas anteriores, do ponto de vista educativo, desenvolvido um processo de convergência face à média europeia, à média educativa, digamos, dos resultados educativos na Europa. Um processo de convergência, que era a Europa, a média da Europa, que era a média da OCDE, e de facto tínhamos desenvolvido de formas diversas, os países não são todos iguais, e isso é uma das conclusões interessantes, há um conjunto de teorias sociológicas prevalecentes do Spigen, Anderson, do Ferrara, etc., que dizem que há um modelo social do sul da Europa, que é associado a estruturas sociais semelhantes, estruturas políticas semelhantes. O que é verdade é que os 4 países do sul da Europa são tão semelhantes como os 4 países do lado digamos, nórdicos, não é? A Dinamarca, a Noruega, a Suécia e a Finlândia. Só são parecidos ao longe. De facto, depois, quando olhamos mais de perto, eles também são muito diferentes uns dos outros. Mas, do ponto de vista educativo, de facto tinha havido este processo de convergência de formas diversas,
mas claramente recuperando grande parte do atraso educativo que tínhamos face, já que estes países tinham-se desenvolvido do ponto de vista educativo muito antes do sul da Europa. O centro da Europa e o norte da Europa desenvolveram-se a partir dos anos 50 de forma muito rápida e muito sistemática, com um caso ou outro diferente, nomeadamente França, mas os países do sul da Europa que tinham ditaduras, Portugal, Espanha, Grécia, e um regime clientelar político muito próprio de Itália, tinham andado mais devagar, porque a Itália era aquilo que tinha andado mais, mas, de facto, após o processo de democratização, após o processo de desenvolvimento social, político, económico, após as ditaduras, de facto, começaram rapidamente a desenvolver-se educativamente e a tentar recuperar esse atraso, coisa que era associada à própria ideia de pertencer à Europa e de desenvolvimento. Se em 93 os 4 países da Europa estavam, com alguma exceção de Itália, que tinha, digamos, uma estrutura educativa da população mais próxima da Europa dos 27, a Grécia, a Espanha e Portugal, de facto, tínhamos uma estrutura muito centrada em qualificações muito baixas. O que é verdade é que em 2013 já tínhamos recuperado, e reparem, recuperar, digamos, o atraso educativo, aquilo que é designado pelo atraso educativo, significa uma coisa, significa sempre andar mais depressa do que os outros. Recuperar não significa que os outros fiquem parados, eles não ficaram parados, os outros países continuam todos a investir na educação e continuam a melhorar e a desenvolver, digamos, os seus indicadores educativos. Não é? Neste momento a meta para a o que é conhecido Horizonte 2020 na Europa, é ter 40% da população com licenciatura, com ensino superior. E, portanto, recuperar o atraso educativo significa andar mais depressa do que eles, sempre para recuperar alguma coisa. E, portanto, aquilo que os 4 países vão fazendo ao longo destas 2 décadas é, de facto, desenvolver processos de expansão educativa que vão... Não. Alguma coisa aconteceu. Bom, de facto, aquilo que nós vemos através da análise da informação é que estes 4 países não estiveram sentados propriamente ao sol. É que estes 4 países não estiveram propriamente a apanhar sol, mas de facto investiram de forma significativa na qualificação da população, na redução do abandono escolar, nomeadamente nestas dimensões. Outras dimensões, houve algum investimento, mas esse investimento não foi tão forte. Houve, por exemplo, no caso português, um investimento muito forte na educação pré-escolar, em que rapidamente quase universalizou. E, portanto, houve uma tentativa nestas 2 décadas, de recuperar esse passivo educativo. O que é que significa recuperar o passivo educativo? Significa qualificar as gerações mais novas, que elas mesmas, o que é mais fácil, digamos. Agora, há um passivo de gerações que já passaram pela escola e que saíram subqualificadas, e que esse passivo educativo é muito mais difícil de recuperar. E aí, de facto, há diferenças significativas entre os 4 países. O que mostrava o Labour Force Survey, que é o inquérito à força de trabalho do Eurostat, é que, usando um indicador, não há muitos indicadores para isto, mas vendo qual é, digamos, a taxa de participação em educação ou formação nas 4 semanas anteriores àquela em que os indivíduos são inquiridos, saber quantas pessoas é que estão a fazer, quantos adultos entre 25 e 64 anos é que estão a estudar ou a fazer formação profissional. E o que é verdade é que
face com exceção da Grécia, que não tem qualquer, e continua a não ter, qualquer programa, não teve, não tem, e aparentemente não quer ter, não faço ideia, com o atual governo se isso mudará, mas o que é verdade é que nas décadas anteriores, desde 95, e este tem dados muito longos, de facto a Grécia nunca investiu na educação de adultos, assim como também nunca investiu na educação profissional, no ensino profissional, vocacional, para jovens. Contudo, Portugal, Espanha e Itália, a Itália que tem uma tradição mais austro-húngara, digamos, ligada à tradição alemã, digamos, do ensino vocacional, que sempre investiu muito no ensino vocacional para os jovens. O que é verdade é que todos estes países fizeram esforços imensos. O caso português, que é a linha verde, que teve um crescimento significativo, que aliás foi inclusive muito elogiado, o modelo digamos, de programa de formação de adultos foi muito elogiado pela OCDE, que era o programa Novas Oportunidades, resultava de uma síntese de experiências europeias prévias que tinham sido feitas quer em Inglaterra, quer em França, na Alemanha, etc., e que se baseavam muito nesta ideia do reconhecimento e validação de competências dos adultos. Ou seja, passar do antigo modelo de formação de adultos, que é ensinar os adultos como se fossem crianças, dando-lhes os mesmos currículos das crianças ou dos jovens, e reconhecer que eles, ao longo do tempo, foram adquirindo conhecimentos e competências e dar-lhes creditá-las, digamos, do ponto de vista escolar e profissional. Isto é uma coisa que é feita na Europa desde os anos 60. Isto em Portugal deu origem a uma imensa discussão política. Nomeadamente os partidos de direita, que usavam o programa de ser facilitista, de estar a distribuir diplomas à população. A ideia de que isto não demonstra excelência académica. Não demonstra excelência académica, mas de facto teve um impacto imenso sobre o regresso dos adultos à escola, aos processos de formação e ao desenvolvimento educativo. Foi logo das primeiríssimas medidas tomadas digamos, na alteração do ciclo político, assim que o governo de direita neoliberal entrou em funções. A primeira das primeiríssimas medidas que tomou foi extinguir simplesmente o programa Novas Oportunidades, deixando Portugal sem nenhuma espécie de formação de adultos, mantendo apenas o velho ensino recorrente que qualificava praticamente ninguém. Por um lado, havia um percurso de convergência e de aumento das qualificações, havia uma tentativa, exceto a Grécia, de recuperação do passivo educativo que tinha sido acumulado ao longo de várias gerações, mas também houve uma melhoria clara do desempenho dos sistemas educativos. Aquilo que o PISA mostrava, e não vou aqui discutir se os testes de literacia são bons, se são maus ou se são assim. O que é verdade é que toda a gente critica o PISA, mas toda a gente usa o PISA para argumentar. Se é de direita é para argumentar contra a esquerda, se é de esquerda é para argumentar contra a direita. Bom, eu próprio trabalhei para o OCDE nos grandes estudos, aliás, eu tornei em Portugal nos grandes estudos de literacia de adultos. Vocês não imaginam a discussão que existe dentro da própria OCDE sobre quer a metodologia, as métricas, etc., sobre a qualidade dos dados. Eles, a última coisa que fazem é dizer que isto é uma coisa ótima. Tem erros sempre, tem sempre problemas estatísticos implícitos. Para isso. É preciso validar os dados, os processos de validação dos dados dão origem a discussões imensas, e não pensem que é uma coisa que a OCDE olha para isto como uma forma de inculcação ideológica de alguém. Isto dá discussões ferozes dentro da OCDE e das equipas e entre equipas. Tem equipas específicas só para discutir as não respostas, por exemplo. Porque é que as pessoas não respondem porque não sabem, porque não querem,
por isto, por aquilo. Bom, de facto, dentro das limitações que tem, que são conhecidas, aquilo que o PISA mostrou no quadro destes 4 países era que o investimento continuado em educação, ao longo de 2 décadas, fez melhorar significativamente o desempenho, contrariamente àquilo que era a retórica da direita em Portugal, no caso português, mas também em Espanha e Itália. De facto, os alunos estavam a melhorar o seu desempenho, de tal maneira que, no caso português, ultrapassámos a Suécia. E mais à frente falarei da Suécia, porque a Suécia, de facto, teve um processo muito próprio de transformação do sistema educativo. Mais uma vez, havia, de facto, um conjunto de indicadores. Isto aqui só trouxe o da língua, mas o da matemática diz exatamente a mesma coisa, meio parecido com este. De facto, os resultados crescem consistentemente, com algumas variações ao longo do tempo, mas crescem consistentemente e aproximam-se muito da média da OCDE. O que é que isto diz? Convergimos do ponto de vista educativo, recuperamos o passivo educativo, os alunos melhoram o desempenho. Em boa parte estamos a dizer que grande parte das desigualdades, que estamos a conseguir reduzir grande parte das desigualdades educativas, seja no conjunto da população, seja dentro do próprio sistema educativo. É evidente que nem todos os alunos, que as desigualdades sociais perante a educação não desapareceram. É evidente que as grandes disparidades, em alguns casos até se podem ter agravado, por haver grupos que tinham melhorado o seu desempenho e outros que ficaram na mesma ou eventualmente até pioraram, mas globalmente as desigualdades reduziram-se de facto. Significa também que depois é daquelas transformações na análise das desigualdades é que temos que tomar em atenção de facto essas diversidades. O que é que aparece? De facto é que aquilo que vimos é que houve uma adaptação orçamental à situação de crise, mas como legitimação das escolhas ideológicas, que no caso, por exemplo, do sul da Europa, significou fechar escolas. Na Grécia fechou imensas escolas, todos os países despediram dezenas de milhares de professores, no caso de português 50 mil, a Grécia mais, mas também houve muitos despedimentos em Espanha. Grande privatização do sistema educativo em Espanha, grandemente a favor da própria Igreja. Só tenho 5 minutos e, portanto, vou passar os quadros. Uma coisa muito importante, de facto, é percebermos a centralidade dos ciclos políticos na evolução das orientações face à equidade. Equidade será a igualdade de oportunidades educativas, mas tomando em considerações a dimensão de justiça, não é? Reparem, o sistema educativo grego, do ponto de vista formal, é imensamente igualitário. Dá igual para todos. Entra-se no sistema educativo, vai-se até ao fim do sistema educativo. Não há seleções, não há exames, não há nada. Só há exame no fim. É imensamente igualitário. Não tem nenhum mecanismo de apoio educativo aos alunos com dificuldades de aprendizagem, não tem nenhum mecanismo de orientação vocacional, não tem praticamente nenhuma espécie de cursos vocacionais para alunos, portanto só há uma versão académica de escola. Ao lado há um autêntico sistema educativo paralelo, que tem um nome em grego, agora não me lembro, mas que é um sistema de explicações particulares para ajudar os alunos a progredir no sistema educativo. E aí quem tem dinheiro consegue comprar, digamos, educação fora da escola, quem não tem, dentro da escola não há. E, portanto, o que gera depois imensas desigualdades. Mas também temos, de facto, a Itália ao contrário. A inversão do ciclo político em Itália fez com que a política seguida no governo liberal de Berlusconi, de fechar escolas, de despedir professores, etc., tenha sido invertido. Passou a haver uma coisa que não havia em Itália, por exemplo, uma educação inclusiva para as crianças com deficiência, ou mecanismos de educação de adultos, que era uma coisa que a direita tinha acabado em Itália. E que no caso português, por exemplo, foi, acho que não tem nada interessante, mas
uma das medidas que o governo português neoliberal tomou foi não colocar os professores todos de ensino especial, ou seja, os professores que trabalhavam com crianças com deficiência. E, portanto, largos milhares de crianças com deficiência passaram a ficar em casa a cargo de alguém, porque muitas vezes as famílias não podiam, e sem qualquer espécie de educação. E, portanto, a configuração política, digamos, e o ciclo político da política educativa conta dizer que os governos fazem todos a mesma coisa, não é? Aquela posição populista, digamos, partidos, antipolítica, dizer, não, os partidos fazem todos, quando estão no governo são todos iguais. É verdade que os governos, quando estão no governo, estão todos no governo, mas não fazem todos a mesma coisa. O que é verdade, nós analisámos as políticas todas educativas, tínhamos uma equipa em cada país, portanto, não fizemos nós diretamente a partir de Portugal, mas havia uma equipa em Espanha, outra em Itália, outra na Grécia. Fizemos uma análise das políticas educativas durante estas 2 décadas e aquilo que os partidos de centro-esquerda faziam era aumentar, digamos, as dimensões de equidade, ou seja, igualdade de oportunidades, mas com redistribuição mais justa, digamos, das oportunidades e dos recursos. O que é que estes partidos fizeram? Aumentaram digamos, a duração da escolaridade obrigatória, investiram na educação pública, fizeram políticas específicas para segmentos particulares, nomeadamente os adultos, mas também as crianças com necessidades educativas especiais, não apenas os que têm deficiência, mas os outros com necessidades educativas especiais. Fizeram algumas coisas que são comuns à direita, como a diversificação dos percursos escolares, sendo que a diferença daquilo que fazia o centro-esquerda face ao centro-direita é a diversificação dos percursos escolares, mas sem dualização do sistema educativo. Ou seja, qualquer aluno em Portugal pode seguir uma via profissional e candidatar-se à universidade. Sendo que aquilo que em Espanha, por exemplo, apontava o governo de direita, que agora nunca se sabe, ainda não há governo alternativo, mas o que é verdade é que uma parte das opções do governo espanhol foi criar alternativas vocacionais sem a possibilidade, se o aluno quiser ir para a universidade, poder ir. E, portanto, estes elementos da diversificação dos percursos e da promoção do ensino vocacional são comuns à direita, mas com um sentido diferente. O que é que o centro-direita fez? O que é que foi comum? Foi aumentar, digamos, o esforço para garantir que todos fossem à escola, reduzir, nomeadamente, o abandono escolar precoce. O centro-direita, aquilo que fez foi aumentar. Vou só fazer aqui este zero. Foi aumentar, digamos, o ensino vocacional, mas com fortes dimensões de dualização. Foi reduzir a idade para idades muito precoces da escolha vocacional, no caso português para os 13 anos, ou seja, levar os alunos, nomeadamente todos os que tinham sucesso escolar, ou mesmo os que não tinham, a escolher aos 13 anos uma via vocacional profissional. Comum a todos os partidos de centro-direita, introduzir exames, os mais que conseguiram. No caso português, passou a haver exames no 4º ano, 6º ano, 9º ano, 11º ano, 12º ano. Cortes muito sérios, digamos, nos orçamentos e promoção de privatização, com versões diferentes nos vários países. Isto tudo então para dizer o quê? Para dizer que eu já não sei o que é. Eu não posso dizer porque entretanto acabaram os 0 minutos. De facto, a crise foi uma oportunidade. Não é? Os economistas têm aquela teoria de que a crise é um processo de ajustamento. Eu pessoalmente acho que a crise foi mais entendida como uma oportunidade de partidos de direita poderem impor agendas ideológicas, não apenas de privatização, porque muitos deles nem defendiam muito a privatização, mas de elitização dos sistemas educativos, torná-los mais seletivos, garantindo que as escolas, que os sistemas educativos defendiam mais, digamos, a produção de elites
e eram mais assertivos na reprodução das desigualdades sociais. Houve uma inversão, em alguns casos, clara da trajetória de convergência, digamos, dos 4 países face à média europeia, e houve, digamos, um regresso, neste caso à Europa, de um discurso que já tinha aparecido nos anos 70 e 80 nos Estados Unidos, com o Reagan e com relatórios como aqueles, o Nation at Risk e outros assim, de discursos e políticas elitistas de defesa digamos, de que os sistemas educativos deveriam ter como objetivo a procura da excelência e de que aqueles que não são excelentes deveriam ser rapidamente reorientados para outras vias e não darem a incomodar os excelentes. E pronto, obrigado. Obrigado pela tolerância.